de notícias. 2h34, estamos de volta com o programa Tarde de Notícias aqui na sua rádio CBN Amazônia Belém, pela 102,3 FM. Estamos também online, para quem está querendo acompanhar a gente por imagens, né? Ver a minha cara, ver a cara dos entrevistados, pode aí acessar o youtube.com/CBN Amazônia Belém. Estamos também atentos às suas interações lá no nosso chat e no WhatsApp, que é o 091 98814 0073. E nesse momento, aqui no Tarde de Notícias, a gente começa um período de entrevistas, né? Hoje a gente vai falar de um estudo que sequenciou pela primeira vez o genoma do cupuaçu. O cupuaçu, que é uma fruta típica aqui da região amazônica. Essa pesquisa está sendo realizada por uma equipe 100% brasileira e a iniciativa representa um resultado positivo para as pesquisas de melhoramento genético dessa espécie. O estudo utiliza a técnica da engenharia genética, onde é possível identificar características que são desejáveis nesse fruto e possibilitam o aumento do ganho de produtividade e também o aumento de resistência a doenças. A gente vai entender um pouquinho sobre como isso funciona, como é que está sendo desenvolvido aqui no momento de entrevistas do Tarde de Notícias de hoje. E o estudo ele foi liderado pelo professor de Bioinformática e Genômica da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, o Alessandro Varani, que está conosco online participando da entrevista. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao programa Tarde de Notícias. A gente está reconectando com o professor, mas a gente já vai dar boas-vindas para o outro convidado aqui do nosso estúdio, porque entre outros pesquisadores participantes desse estudo, a gente trouxe hoje para contribuir com a divulgação dessa notícia o pesquisador Rafael Alves, da Embrapa Amazônia Oriental, parceiro desse estudo. Boa tarde, Rafael, seja bem-vindo ao programa Tarde de Notícias. Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Para apresentar essa nova inovação, né, sobre a cultura do cupuaçuzeiro, uma cultura nossa, originária daqui do Pará, né, que assim como o açaí, forma, acho que a dobradinha das espécies frutíferas mais queridas do paraense. Então, por isso que a Embrapa e seus parceiros têm trabalhado muito intensamente para tornar essa cultura cada vez mais acessível aos produtores e para que a gente também atinja novos mercados, né? Porque a gente está tentando seguir os passos do açaí, né? O açaí já conquistou o Brasil e o mundo. O cupuaçu ainda está um pouco atrasado, né? Mas a gente vai chegar lá. Eu acrescentaria, Rafael, aí também o cacau, né? A gente já vai falar também um pouquinho dele, né? Que é bem próximo com o cupuaçu, que inclusive essa pesquisa mostra. A gente já conseguiu retornar com o Alessandro, ainda não, mas a gente vai fazer já o retorno aí com o Alessandro do sinal. Qualquer coisa a gente liga por telefone também, a gente tem a fotinho dele para aparecer no nosso link, né, no youtube.com. Agora sim, Alessandro, boa tarde. Oi, boa tarde, Brenda, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo ao programa Tarde de Notícias. É um grande prazer estar aqui. Alessandro e Rafael, né? Eu vou fazer a pergunta para os dois ao mesmo tempo, cada um responde no seu tempo. Posso começar até com o Alessandro para a gente, né, questão da internet, para, né, aproveitar que está tudo certinho. Queria começar então o nosso bate-papo falando sobre esse marco, né, um marco desse sequenciamento do genoma que se casa hoje com o Dia da Amazônia. A gente, né, já falou aqui. Como é que vocês avaliam, né, esse passo que foi dado junto com esse dia, né, tão importante que a gente está vivendo hoje? Posso começar? Pode. Então, na verdade, estudar nossa biodiversidade, nossa tão rica e vasta biodiversidade, é uma tarefa que tem que ser desempenhada por nós mesmos, cientistas, pesquisadores aqui do Brasil, né? E a gente escolheu o cupuaçu por diversas razões, né? Eu acho que o professor Rafael, depois ele vai poder explanar bastante, mas uma das principais é devido à grande importância que essa cultura tem no estado do Pará e por ser uma planta nativa nossa, da nossa biodiversidade. Então,
de grande importância a gente estudar essas plantas da nossa biodiversidade e conseguir entender um pouco melhor e como que a gente pode aplicar o conhecimento hoje de genética para o melhoramento e que isso possa ser entregue como produtos para a população e, de uma certa forma, também ajudando a bioeconomia local, né? Agora, Rafael, eu queria que você também pudesse dar, né, a sua palavrinha a respeito dessa conexão que eu queria fazer, né, inicialmente no nosso momento de entrevista, né, a importância desse passo, né, científico do sequenciamento genômico do cupuaçu para o Dia da Amazônia hoje, que é tão importante, né, da biodiversidade, né, a nossa conservação, porque a gente vive um momento complicado, né, de mudanças climáticas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar boa tarde para o professor Varani, que é o nosso líder no nosso projeto e o grande articulador de toda essa pesquisa. Eu acho que é um dia bastante simbólico, né, e o cupuaçu está encaixado dentro desse dia. Por quê? Porque a gente fala muito em recuperação de áreas degradadas na Amazônia, de ocupação de margens de rios, de lagos, e o sistema talvez que mais tente imitar as condições da floresta é os sistemas agroflorestais. Então, os sistemas agroflorestais nada mais são do que conjunto de espécies agrícolas com espécies florestais juntas numa mesma área. Só que a maioria das espécies, para produzir, elas precisam de sol, né? Então, quando uma espécie sombreia a outra, ela prejudica a que está na porção mais abaixo. O cupuaçu e o cacau são uma das poucas espécies que conseguem produzir bem num ambiente desses. Então, você vê que para o produtor se interessar em fazer essa recuperação, essa recomposição da floresta de uma forma produtiva, que ele se beneficie também do processo, não seja só uma atividade puramente ecológica, mas também econômica para ele, porque senão ele não vai ter interesse em manter aquilo. Então, essas duas culturas, que eu chamaria de culturas âncoras, são fundamentais. Então, o que a gente precisa é que o produtor tenha uma planta que produza muitos frutos, que consiga viver nesse ambiente de uma restrição um pouco de luz e que consiga também acompanhar as mudanças climáticas que estão acontecendo aí. Então, eu vejo que o cupuaçu e o cacau são uma das poucas espécies que vão dar esse retorno para o produtor, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista ecológico e social, já que ele cria um ambiente, né, que é fácil de trabalhar, né? Você, por exemplo, aqui na região tropical, na parte da tarde, trabalhar a céu aberto é desumano. Então, quando você tem um sistema agroflorestal, é como se tivesse um guarda-sol que protege o agricultor, e ele pode, então, trabalhar tranquilamente ali, fazer as suas coletas, suas capinas, enfim, todos os tratos culturais que a cultura necessita. Agora, professor Varani, queria que o senhor destacasse para a gente, aqui para os ouvintes que estão nos acompanhando, sobre o que foi mais assim de destaque nesse estudo, né, que a gente pode resumir para os ouvintes, né, quais foram as descobertas de maior relevância, né, para esse estudo? Então, foram diversas descobertas bastante importantes. A primeira, né, que a gente pode falar é que a gente conseguiu comprovar, do ponto de vista genético, que o cupuaçu é de fato, muito parecido com o cacau. Eles compartilham muitos genes, o cupuaçu e o cacau. Isso a gente já sabia, sem a comprovação científica, devido a serem duas frutas, duas espécies muito próximas, mas a gente conseguiu comprovar do ponto de vista científico. Outra descoberta bastante interessante foi que a gente conseguiu caracterizar diversos genes no cupuaçu que estão potencialmente associados com a qualidade do fruto, a qualidade da polpa, o processo de maturação. A gente conseguiu identificar no genoma do cupuaçu todos os locais que estão associados a esses processos. E isso é muito importante,
Porque uma vez conhecendo onde no genoma do cupuaçu estão esses genes, a gente abre uma avenida muito grande para pesquisas de melhoramento que possam estar usufruindo dessas informações, para no futuro desenvolver uma cultura melhor, mais adaptada a determinada condição, que esteja mais adaptada a produzir um fruto de um melhor valor agregado. E, por outro lado, da mesma forma com essas regiões, esses genes associados a qualidades, a gente identificou também vários genes relacionados ao processo de adaptação e suscetibilidade às doenças, às diversas doenças que afetam a cultura. E isso também é muito importante, porque uma vez conhecendo esses genes, a gente também pode utilizar de ferramentas de melhoramento para tentar trabalhar essas culturas e tentar, de alguma forma, né, combater essas principais doenças que afetam a cultura e que atrapalham tanto a vida dos produtores. Essas são descobertas assim bastante importantes, são marcos muito grandes dentro dos pesquisadores da área do cupuaçu e que vão fazer diferença nos próximos anos, sem sombra de dúvida. Rafael, pegando os destaques, né, que o professor Varani comentou a respeito dessas descobertas, né, o que tu podes dizer com relação aos benefícios mais importantes, né, que a gente recebe depois de termos esse sequenciamento genético? Olha, em primeiro lugar, é que até agora a gente trabalhou no melhoramento genético do cupuaçuzeiro no escuro. Não sabíamos exatamente o que a gente estava fazendo. Ia naquela base do acertar e errar, sabe? Então, agora, conhecendo internamente o DNA, como o professor Varani colocou, a gente tem condição de saber exatamente qual é o material que a gente está trabalhando, o que aquele material tem potencial de se tornar importante no campo. Por exemplo, no caso aí, como ele falou, a sequência que é responsável por uma determinada resistência à vassoura de bruxa, que é o principal problema do cupuaçu e do cacau. Então, você sabendo aquela sequência, dá para sintetizar, fazer um marcador, e toda vez que eu tiver uma folhinha de cupuaçu, que se eu quiser saber se ela tem o gene ou não de resistência, basta eu testá-la e ver se ela tem aquela marca ou não tem. Então, isso aí traz uma vantagem do ponto de vista de avanço, de melhoramento, muito grande. Por quê? Porque quando eu fizer os cruzamentos que eu faço entre os materiais, eu vou ter ali uma porção de mudas. E eu teria que levar para o campo, quando eu trabalhava no escuro, porque eu não sabia se aquela mudinha ia ser resistente ou não. Então, tinha que levar para o campo essas mudas. Isso significa milhares e milhares de plantas que teriam que ser colocadas no campo para, depois de 10, 12 anos, identificar aquelas que fossem mais resistentes ou não. Então, no processo agora de marcação, eu vou saber, já no viveiro, com um mês que eu preparei a muda, já posso tirar o DNA dessa folhinha e saber se aquela muda ali tem ou não tem o gene. Se ela não tiver o gene, eu descarto ela no viveiro, eu não levo para o campo. Então, eu tenho uma economia de mão de obra, recursos financeiros e tempo muito maior do que eu tinha anteriormente. Então, isso serve para a resistência e serve para as outras características que a gente buscar. Então, eu acho que os futuros melhoristas vão ter agora uma ferramenta poderosa e vão ter maior chance de ter cada vez mais plantas mais adaptáveis e com mais características interessantes para o produtor, que vai receber uma semente onde estão embarcadas todas essas características. Só que essa semente é como se ele fosse lá no ver-o-peso e pegasse uma semente pé duro, né? Porque o custo é praticamente o mesmo, né? Não vai ter grandes alterações de preço da semente, e ele vai ter uma planta maravilhosa para plantar naquele sistema agroflorestal que eu mencionei há pouco. São 2h49, a gente vai para o intervalo agora, voltamos já já e a gente continua a nossa entrevista. CBN, Tarde de Notícias. Belém ganha o condomínio de lotes Chácaras Florença, o mais novo empreendimento do Grupo Status,
Localizado na rodovia Augusto Montenegro, o Chácaras Florença combina tradição e inovação para oferecer espaços seguros, sustentáveis e inovadores para a sua família. Chácaras Florença. Grupo Status, a marca dos empreendimentos que marcam Belém. Telefone 919-8585-0116. O aterro sanitário de Marituba é o primeiro no Pará a transformar o lixo em energia. O biogás, gerado pela decomposição do lixo doméstico de Belém, Ananindeua e Marituba, é processado em uma usina termoelétrica no próprio aterro. Além de gerar energia limpa, a termoelétrica reduz a emissão de gases do efeito estufa. Um compromisso com o futuro sustentável e com o combate às mudanças climáticas. Guamá Tratamento de Resíduos. Sustentabilidade também é pensar fora da caixinha. Ou melhor, pensar no que fazer com a caixinha. A Belpac é uma das maiores empresas no setor do Norte e Nordeste em embalagens e tem uma linha completa com produtos biodegradáveis que mantém a qualidade sem agredir o meio ambiente. Então, sempre que você pedir um delivery, fazer uma quentinha ou encomendar comida, pense o que acontece depois com as embalagens. Belpac, preserva o que a gente tem de melhor. CBN, Tarde de Notícias. 2h51, estamos de volta com o programa Tarde de Notícias aqui na sua rádio CBN Amazônia Belém pela 102,3 FM, também online no youtube.com/CBN Amazônia. Nesse momento a gente está falando sobre um estudo que sequenciou pela primeira vez o genoma do cupuaçu, fruta típica aqui da região amazônica. Para quem é daqui da região conhece muito bem, né, de como é a fruta, né, o sabor, né, a aparência dela, e agora é possível, com esse sequenciamento do genoma, diversos estudos, diversos fatores de melhoramentos genéticos, e a gente está conversando com dois pesquisadores, né, que estiveram envolvidos, são diversos pesquisadores, foram muitos pesquisadores envolvidos nesse sequenciamento, e a gente está com dois deles aqui, o Alessandro Varani, professor de Bioinformática e Genômica da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, e também o Rafael Alves, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental. Professor Alessandro, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é que funciona, né, essa ferramenta, essa técnica, né, da engenharia genética que foi utilizada nesse estudo, que é também a expertise do seu trabalho. Pois, muito bem, né? O sequenciamento genético, ele só se tornou possível, assim, quando começou a história das ciências genômicas, por volta dos anos 90, quando foram sequenciados os primeiros genomas, o genoma humano. De lá para cá, de 1990, ano 2000 até 2024, a tecnologia evoluiu bastante de sequenciamento, no sentido de que nossos equipamentos, as máquinas que fazem a leitura do DNA, se tornaram cada vez mais eficazes e potentes. E isso está possibilitando, pela primeira vez, né, na nossa história da ciência, sem precedentes, a gente conseguir estudar os genomas dos diferentes tipos de organismos, diferentes formas de vida. E no nosso projeto do cupuaçu, a gente utilizou as últimas tecnologias disponíveis no mundo para sequenciamento genômico. A gente utilizou o que, assim, são tecnologias que foram lançadas de 2019 para cá e que são considerados o estado da arte para sequenciamento genômico. E só usando essas tecnologias é que foi possível elucidar o genoma do cupuaçu num termo técnico, né, que a gente fala, telômero a telômero, mas que quer dizer o genoma completo. A gente conseguiu ler todo o DNA do cupuaçu inteiro, não faltando nenhum pedacinho do DNA, né, com essas tecnologias recentes. E é isso que torna o estudo sem precedentes também, porque muito provavelmente é um dos primeiros genomas de plantas amazônicas feitos por pesquisadores brasileiros utilizando essas tecnologias, o genoma completo, e que fornece todas esses caminhos, essas pistas, né, como o professor Rafael comentou, ele trabalhava no escuro, com as técnicas de melhoramento na Embrapa, né, entre aspas, no escuro. Agora a gente colocou um farol
né? Basicamente, a analogia é essa, um farol para mostrar o caminho para todos os melhoristas da cultura, porque agora a gente tem o genoma todo mapeado, completamente utilizando essas tecnologias. Esse que é um dos grandes avanços relacionados. Além assim, enfim, os vários pesquisadores que participaram desse estudo, né, desse sequenciamento, eles são de várias partes, né? E aí a Embrapa, eu queria pegar, Rafael, o papel, né, dela ali nesse sequenciamento, né? Você tem um trabalho de melhoramento genético do cupuaçu, né? E eu queria saber como é que a Embrapa compartilhou nesse estudo, né? Como é que essa parceria se deu na prática, envolvendo a Embrapa? Inicialmente, a parceria era composta pela Unesp, através do professor Varani, pela UFPA, professor Vinícius, né, e a gente lá da Embrapa. A ideia, no início, foi definir quais seriam os genótipos que a gente ia utilizar nesse sequenciamento, né. Então, buscamos, dentro do trabalho que a gente já está fazendo há 30 anos, 2 materiais contrastantes, né? Um material que era resistente à vassoura de bruxa, tinha um fruto razoável, né? E outro que tinha um fruto belíssimo, mas não era resistente. Então, sequenciamos esses 2 genótipos. E aconteceu que, na época que nós começamos o trabalho, infelizmente, começou a pandemia. E foi uma loucura, porque não podia entrar na Embrapa, estava em lockdown e não deixavam, e a gente conseguiu ali, porque o tempo nosso estava correndo, né? No projeto eram 2 anos, 3 anos, e estava correndo. Então, tivemos que ir para a Embrapa, pegar as folhinhas lá na quadra nossa, enviar para fora do país para fazer parte do sequenciamento, e depois voltar para o Brasil. E você não pode imaginar a loucura que era mandar essas folhas, porque elas degradam muito rápido. Então, tem que colocar dentro do nitrogênio líquido, né, para ela congelar e mandar e enviar. E o professor Varani ficava o tempo todo controlando se as folhinhas iam chegar lá na universidade ou não, né? E foi um desafio, né? Uma coisa louca, e no meio da pandemia isso aí, né, para temperar o problema. Uhum. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, né? Então, a participação nossa foi mais nesse sentido de definir os materiais que iam ser utilizados e oferecer vamos dizer, os conhecimentos de cada uma dessas espécies, né, a caracterização de cada um desses materiais para servir de base para o estudo, né, do sequenciamento em si. Que nós temos 2 coisas aí. A primeira é decodificar o DNA. E o outro é saber para que serve cada um desses pedacinhos, né? Então, a gente faz essa parte aqui, né, de saber o que aquele material tem, se é resistente, se o fruto é grande, pequeno, se tem muito fruto. E, através dos códigos, a gente tenta identificar onde é que está cada uma dessas características. Então, nós temos a sorte que o cacau está anos-luz na frente do cupuaçu. E, como o professor Varani falou, eles têm muita semelhança genética, então a gente pode pegar o nosso DNA e comparar com o cacau e ver o que eles já identificaram e, através dessa comparação, saber que aquele sequência ali serve para isso, essa aqui serve para aquela outra. Mas nós ainda tem um desafio enorme ainda pela frente, que é conseguir continuar esse trabalho. Isso apenas nós demos o start inicial. Exatamente, com esse questionamento, né, de o que vai acontecer daqui para frente, eu queria encerrar a nossa entrevista com o professor Varani. Quais são as perspectivas aí para os próximos passos desse sequenciamento? Então, é uma ótima pergunta, porque, como o professor Rafael comentou, o sequenciamento do cupuaçu foi o start, foi o início, né? A gente mostrou, primeiro a gente conseguiu provar para nós mesmos que somos capazes de fazer um trabalho dessa magnitude, e provamos num momento de pandemia, é bem verdade. E é importante lembrar, né, que todo o trabalho científico de grande porte, ele é feito de forma coletiva. A gente precisa de especialistas de cada área, o melhorista,
a pessoa que é especialista em genética, em bioinformática, que é uma das áreas fundamentais. E assim, a gente conseguiu provar, podemos fazer, conseguimos fazer. Foi o primeiro ponto. E agora, nos próximos passos, como bem mencionado, a gente sequenciou 2 genótipos de cupuaçu, um suscetível e outro resistente. Esse trabalho publicado descreve o genótipo suscetível. Nós ainda temos o resistente. E agora nós estamos num trabalho de comparação entre o suscetível e o resistente. Porque a grande questão que a gente quer responder é agora, o que tem no resistente que não tem no suscetível? E vice-versa. Quais são as letrinhas do DNA que existem em um que não existem no outro? O que a gente pode aprender com isso? E isso que a gente pode aprender, será que a gente pode levar para o cacau também? Que é uma cultura muito próxima, será que a gente consegue descobrir as bases da doença vassoura de bruxo? Olha que interessante. Estamos trabalhando nisso agora. Perfeito. Agradecer então ao Rafael Alves e ao Alessandro Varani participando aqui do nosso momento de entrevistas sobre o sequenciamento genoma do cupuaçu. São 3 horas em ponto. Entra aí o repórter CBN. Repórter CBN.